Olá, pessoal! Voltamos para mais uma das nossas aulas daqui do nosso preparatório para o exemplo. Aqui eu estou apresentando, né, o meu objetivo, quem eu sou, para quem ainda não me conhece. Em outro, aqui eu estou falando do cronograma, né? Para que você possa acompanhar aqui os temas das aulas por dia, né, que nós estamos aqui. Eu estou aqui, né, com as videoaulas, você clica ali, vai te remeter às videoaulas, por enquanto, né, essa é a segunda, temos aqui já outra, né, eu coloquei banca OSCP, porque obviamente, né, tem sempre outros concursos que a banca OSCP possa estar organizando. Temos aqui os conteúdos para estudo. Os conteúdos para estudo, você também vai poder acessar, tá, e você vai ter ali o que aqui você vai poder fazer download. Quando você clicar aqui, vai te remeter ao drive, aonde estão já algumas apostilas, eu vou colocando ao longo do andamento do nosso preparatório. O resumo do livro Ditadura e Serviço Social, você vai ter ele escrito e as videoaulas, e aqui começam. Uma coisa que eu fiz agora, e para favorecer vocês, eu coloquei o menu. E aí vocês virão aqui e vão encontrar o título que você quer acessar, e aí você não precisa rodar o site inteiro, você já clica em cima, que te remete aonde você precisa para você estudar, tá bom? Como você vê, né, a gente está aí organizando o nosso material para que você tenha aí a melhor facilidade para você estudar. E aqui estão as questões da banca OSCP. Por que eu fiz isso? Porque vocês estão vendo aí eu trabalhando com as questões e vocês também poderão ter acesso depois, posteriormente a elas, em material, tá bom, pessoal? Então, vocês estão vendo aí que, né, a gente está fazendo de tudo para que a gente tenha um preparatório coerente, um preparatório onde seja fácil organizar o material e onde você também possa ter aí, né, muita facilidade para o seu estudo. Gente, olha, eu, como falei para vocês, eu estou experiente, né, nessa trajetória de lecionar dentro do serviço social, né, são mais de 20 anos lecionando, e o que que acontece? Eu sei que as pessoas não têm tempo, eu sei que muitas vezes pegam o material, aí faz o download no celular, o celular formata, perde o material, vai para o e-mail, tem um monte de e-mails, então termina perdendo esse material. E aí as pessoas me procuram: "Professora, eu preciso do material que você disponibilizou". E aí, é claro que eu vou ficar, né, também no meio das minhas várias atribuições, com dificuldades de te atender de imediato. Então, colocando tudo no site, né, fica fácil para todas nós nos organizarmos, ok? Então, meu intuito é que você, né, tenha aí um bom tempo de estudo, para que você possa ter essa condição, né, de ter um diferencial no seu preparatório. Então, sem mais, a gente vai começar agora, né, vamos abordar aí hoje uma questão que trata das dimensões do serviço social. Vocês vão ver que no cronograma estaria estabelecido para metodologias, né, que é um item que está lá no edital. Só que, né, a gente precisa lidar dentro das dimensões do serviço social, a gente vai falar melhor aqui. Infelizmente, a gente não tem tempo, né, no nosso preparatório, porque a gente está, por enquanto, se encontrando uma vez por semana, e são muitos os conteúdos. Então, a gente precisa realmente aí ter, né, uma certa gestão do nosso tempo em relação ao conteúdo. Então, pessoal, vamos trabalhar aqui essa questão para que a gente tenha aí a condição de conversar bastante.
a respeito daquilo que a gente precisa compreender. Essa é uma questão cujo conteúdo é aquilo que praticamente todos os assistentes sociais, né, obrigatoriamente precisam ver. Basicamente, aquela disciplina dentro da graduação chamada Fundamentos Históricos, Teóricos, Metodológicos do Serviço Social, né, aí traz a dimensão da instrumentalidade, traz projeto ético-político, né, por isso que eu falei que nós íamos trabalhar com as dimensões. E essa questão, né, a gente vai ler de forma que a gente possa aí novamente entender, né, o perfil da banca, a cobrança de conteúdo. Essa banca, a OCP, ela tem cada vez mais, né, dado aí uma tonalidade diferente ao seu trabalho, garantindo mais qualidade, obviamente, né, mais complexidade para as suas questões. A gente, né, desde a primeira que a gente trabalhou aqui, eu trouxe para você, assim, uma questão cujo enunciado é simples, né, vejamos, considerando o debate teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo do serviço social e as respostas profissionais aos desafios da atualidade, assinale a alternativa incorreta. Dessa vez, a gente vai trabalhar com a alternativa incorreta. Então, vamos olhar aqui para a letra A, que diz assim: a prática do assistente social é polarizada por interesses de classes sociais. Assim, pela mesma atividade, o profissional responde a demandas do capital como do trabalho. Dessa maneira, a articulação das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas auxilia o profissional a orientar seu trabalho vinculado ao projeto societário da classe trabalhadora. Pessoal, essa é uma questão clássica, né, dentro daquilo que é a própria natureza do serviço social, porque é uma profissão, né, que ela é polarizada, é uma profissão política, porque ela está sempre ali, né, naquilo que é o que a gente chama de mediação entre interesses, né. A gente fala que a sociedade, as relações sociais, ela é norteada, ela é balizada pelas contradições que são oriundas daquilo que é o modo de produção capitalista, né, porque como se baseia esse modo de produção? Onde o detentor dos meios e dos modos de produção detém, né, ali o controle, né, e quem está, né, alijado, né, desses meios e modos de produção precisa vender a sua força de trabalho e, obviamente, isso não é suficiente para ele fazer frente. Então, ele fica numa condição relegada dentro dessa relação. E, por conta disso, né, o assistente social, ele, a despeito do espaço onde ele esteja, da política setorial que ele trabalhe, essas contradições sempre estarão presentes, esses conflitos de interesses de classe sempre estarão presentes. E é necessário que o assistente social sempre faça uma leitura acertada da realidade, para que possa entender exatamente a necessidade de fortalecimento desses mais, né, vulneráveis, os menos favorecidos dentro dessas relações. Então, a gente pode dizer que a prática profissional do assistente social é polarizada por interesses de classes sociais, sim, da mesma forma, né, que a sua atividade vai buscar responder a essas demandas, né, que são postas por essas classes, ora pelo capital, ora, né, como do trabalho. Então, isso, né, é o bojo da profissão dos assistentes sociais. Muitos profissionais, assim, não percebem como que isso se manifesta no seu cotidiano de trabalho, porque, obviamente, essas são, né, relações, são categorias,
de leitura da realidade social, mas que a própria demanda que chega enquanto uma uma convocação à ação do assistente social, ela traz ali, né, como dentro da sua materialidade, né, a forma como ela se manifesta, essas contradições na sua base, ok? Então, muitas vezes, o que chega ali no cotidiano do trabalho do assistente social é a ponta do iceberg, né? É a ponta desse iceberg, né? E que nós precisamos entender. Então, dando continuidade aqui à alternativa, ela vai dizer que dessa maneira, a articulação das dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas auxilia o profissional a orientar seu trabalho vinculado ao projeto societário da classe trabalhadora. Então, veja bem, se o serviço social ele é polarizado por interesses de classe, isso também vai estar impactando todas as suas dimensões do seu trabalho, seja do aspecto teórico-metodológico, porque vai fazer com que, por meio dessa referencialidade, o assistente social seja capaz de fazer essa leitura presente nas contradições ali dessa relação. Do aspecto, né, ético-político, o assistente social vai se posicionar alinhado ao projeto ético-político da categoria profissional, oriundo de um projeto coletivo de profissão e que, obviamente, né, está intrinsecamente relacionado com o teórico metodológico, né? É indissociável o teórico metodológico do ético político e também do técnico operativo, porque a partir da leitura que a gente faz pela dimensão teórica metodológica, né, conforme o posicionamento ético político, é que nós vamos estar operando dentro das ferramentas técnico-operativas, certo? Então, por isso que essa mediação, ela toca sim o trabalho do assistente social. E sempre se posicionando em favor do menos favorecido, daquele que não detém os meios e os modos de produção, das classes mais vulneráveis, né? Por isso que a gente tem uma proposta, né, ali explicitada pelo Código de Ética dos Assistentes Sociais, e por toda a referencialidade teórica metodológica, né, a literatura do assistente social, a gente, né, enquanto categoria, enquanto projeto coletivo profissional, né, tem aí a sua vinculação um projeto societário, onde a classe trabalhadora, ela sim deve ser fortalecida, né, para que esse trabalho, né, se dê, visto que o assistente social é esse profissional por excelência da justiça social, né, que vai se colocar, né, dentro dessa construção da sociedade de empoderar aqueles que precisam ser empoderados. Então, a gente pode dizer que essa questão, ela está essencialmente correta, ela está totalmente alinhada com o projeto profissional, com o projeto ético político profissional. Eu vou deixar aqui na descrição um texto que é emblemático disso, que do professor José Paulo Neto, naquela coleção que fala de formação profissional, trabalho e saúde, né, é uma coletânea bem clássica, né, já está aí dentro da literatura do serviço social já há algum tempo, mas ela deixa bem claro como que esse projeto coletivo, né, ele está aí, sendo construído, né, e como que ele toca a leitura profissional. Óbvio que eu poderia deixar aqui vários outros textos, né, mas para otimizar o seu estudo, eu vou buscar aqueles que sejam, né, mais contributivos, né, e uma leitura fácil, simples, para que você possa aí subsidiar o seu entendimento e o seu estudo. Então, a letra A está correta. Vamos ver então a letra B de bola. A dimensão teórico-metodológica da sustentação para o assistente social interpretar a realidade.
possibilitando ao profissional avançar no que pode e no que deve fazer. Sim, porque se a gente pensa, né, como é que a teoria ela é construída, né? Ela é construída a partir da lente, né, do pesquisador, do estudioso, que se vale, né, de grandes categorias analíticas para observar determinadas realidades, determinados fenômenos. Então, a partir dali, ele constrói um conhecimento. Então, essa dimensão teórica metodológica, ela está relacionada a essa construção de conhecimento. Então, o assistente social, ele se vale, né, de conhecimentos construídos pelo conhecimento científico para fazer a leitura da realidade. Por isso que o achismo, o senso comum é tão pernicioso, né, porque em nada tem a ver com uma profissão de nível superior, né, reconhecida dentro da academia. Então, necessariamente, o profissional, ele vai estar ali sendo orientado por essa construção do conhecimento científico na leitura da realidade. Ele não vai se nortear, né, por aquilo que são achismos, senso comum, outras formas de conhecimento que não seja o científico, visto que a gente está falando de uma profissão. Então, é daí que o profissional vai poder avançar dentro daquilo que é a sua possibilidade e dentro daquilo que ele pode fazer conforme essa orientação teórico-metodológica. É claro que esse conhecimento ele está sempre em mutação, né? Porque um conhecimento ele dá origem a novos conhecimentos, é assim, né? É isso que está acontecendo nesse exato momento dentro, né, dos círculos acadêmicos, né, dentro das universidades, por meio do mestrado, do doutorado, da produção da pesquisa científica, da publicação das diversas revistas, publicações do serviço social, exatamente para nos nortear, nos orientar dentro daquilo que é, né, essa leitura da realidade. Então, a gente pode dizer que essa alternativa, a alternativa B, também está correta. Agora, as respostas em nível imediato e emergencial do assistente social, que desconsideram a relação de meio e fins, tende a resultar em uma prática focal possível de tornar o sujeito como objeto, né? Então, a gente sabe que, da mesma forma como a gente falou anteriormente, da importância da dimensão teórica metodológica, ela é que vai dar também subsídios para a gente romper com esse imediato, para a gente romper com esse emergencial. À medida que o profissional ele dá respostas em nível imediato e emergencial, ele está desconsiderando que aquilo que está diante dele tem uma conexão, né, mais essencial, mais estrutural. E ele desconsidera que aquilo que está diante dele, o meio, né, está relacionado com um fim dentro de uma construção dessa sociedade. E à medida que ele dissocia esse meio do fim, ele vai ter uma prática focal, né, onde o sujeito ele vai ser, né, um mero objeto e não o protagonista. Então, a ação profissional, né, ela precisa ser numa direção de ruptura, obviamente com essa alternativa aqui, mas a gente pode dizer que essa alternativa está correta. Pessoal, uma coisa assim que eu estou gostando muito de ver na banca AOACP é que ela traz a literatura e não apenas a literatura do serviço social, ela traz, né, aquilo que é hegemônico, ela traz aquilo que realmente é o cerne da discussão dentro do serviço social, né? O que que isso é diferente em relação a outras bancas? É porque tem bancas que está muito centrado naqueles de selecionar profissionais, por exemplo, que conheçam muito os normativos, né, a forma de operar, as orientações técnicas. Isso é importante? Isso é muito importante.
tem outras bancas, né, que pensam até do aspecto teórico, conceitual, né, mas um pouco mais abrangente. Essa banca OSCP, assim, pela questão que a gente viu da semana passada e essa, ela está pegando realmente, espremer a literatura do serviço social e sair o sumo mesmo, e isso é importante, porque, né, eles estão selecionando profissionais bem preparados dentro daquilo que é a consistência do serviço social. Porque, né, como a gente já analisou até na questão anterior, né, muitas vezes saber operar, né, não quer dizer que está fazendo ali uma leitura, né, aprofundada, e, obviamente, isso é uma prática limitada, e é exatamente isso aqui que a letra C está trazendo. Então é bom que a gente tenha uma banca dessa forma, porque, né, eles estão querendo realmente assistentes sociais que conheçam a natureza do serviço social, a prática do serviço social, né, como o serviço social opera, a sua a construção dentro, né, dos diversos saberes, eh, acadêmicos científicos, e isso é ótimo, né. Então, eu não digo que sejam questões que sejam complexas, né, porque o que a gente está olhando aqui dessas alternativas, elas não têm complexidade nenhuma. Elas é aquele mantra que desde o primeiro período termina sendo repetido em toda a sala de aula, né, do curso de serviço social, mas que muitas vezes passa desapercebido, né, e some no cotidiano, some essa discussão, né, para dar espaço àquele agir, né, que é também importante, mas obviamente, como a gente está olhando aqui, né, temos as dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, e isso não pode ser descaracterizado, porque é isso que diferencia o assistente social daquele que está agindo dentro da área social, mas está agindo por sabe-se lá quais orientações, né? O assistente social ele está centrado dentro daquilo que, né, a referencialidade profissional traz. Então, veja bem, a letra a letra B, a letra C, elas tocam em problemas centrais do serviço social e elas estão corretíssimas, né? A letra C, ela está correta naquilo que ela está dizendo, como ela está dizendo aqui. Ela não está correta naquilo que na prática acontece, né? Porque o profissional deve romper com o imediato, com o emergencial, deve considerar a relação meio e fins e deve sair também de uma prática focal, né? E sempre tomar ali o sujeito como privilegiamento dentro da sua prática, ok? Então, está correta a letra a letra B e a letra C. Hoje eu não estou nem colocando, né, a canetinha. Hoje eu estou sem canetinha. Mas, assim, a letra A está correta, a letra B está correta e a letra C também está correta. E, obviamente, por exclusão, ficou apenas a letra D de dado, mas a gente precisa compreender, né, por que que a letra D de dado, ela é a que nós deveríamos marcar. Lembrando, né, voltando aqui, que essa questão está buscando a incorreta, tá? Então, a incorreta seria a letra D de dado, por quê? Vamos entender. Ela diz assim: o padrão de políticas sociais privatista e assistencialista, condiciona a intervenção profissional ao requisitar um profissional que responda às demandas imediatas, tornando impossível ao profissional redimensionar o alcance da sua intervenção e respostas. Pessoal, assim, é, é uma leitura assim conceitual do próprio instrumento, sabe? E eu até separei aqui, eu deixei como material também, né, para vocês, esse e-book aqui, vocês vão poder, é um e-book que eu escrevi no ano passado, falando sobre encaminhamento social, articulação institucional e serviço social, né? Quem acessar ali o Drive vai poder baixar, mas eu separei aqui algo que eu problematizo, né? Tem outras partes que eu também
separei aqui, mas eu nem vou adentrar aqui no que ela está dizendo, mas tem uma frase da professora, Yolanda Guerra que eu gosto muito, eu gosto de ler o texto, porque eu acho a percepção ali da instrumentalidade muito original, né, e traz assim, que ao atribuir autonomia às metodologias de ação e ao instrumento técnico, ao separá-lo e torná-lo independente do projeto profissional, o assistente social acaba por transformar o que é acessório em essencial, né. E o que que isso tem a ver com a questão aqui que nós estamos olhando? Por quê? À medida que essas políticas sociais, né, elas são esvaziadas no conteúdo de universalização, né, de criar ali uma leitura de integral daquela realidade que está sendo trabalhada, né, ter o viés de política pública, à medida que ela não traz esse perfil, a ação profissional também vai ficar impactada. E, obviamente, o impacto principal, né, porque é requisitar o profissional as demandas imediatas, né. O que que essas demandas imediatas faz? Faz aquilo que a gente acabou de ler, aquilo que, né, é a operação, é a ação, é a intervenção, ela não pode ser maior do que a própria leitura da realidade, da própria referencialidade, porque é ela que vai nortear todas as coisas. Mas uma política social privatista e assistencialista, ela não tem esse compromisso. A gente pode dizer até que daqui até imediatas, essa questão está correta também, não haveria por que a gente tomar ela como incorreta. Porque sim, o padrão de políticas sociais privatista e assistencialista condiciona a intervenção profissional ao requisitar um profissional que responda às demandas imediatas. Mas aí ela não contava com aquilo que é a capacidade de um profissional que pode estar até diante de políticas sociais privatista e assistencialista, mas consegue fazer uma leitura acertada e fazer, né, uma leitura do que pode ser feito, o que deve ser feito, mesmo numa conjuntura de retração. E aí é que começa a ficar, né, errada essa alternativa, porque ela vai dizer assim, tornando impossível ao assistente social redimensionar o alcance de sua intervenção e respostas. Ora, se o assistente social faz o caminho de volta, né, dessa lógica, né, não segue com ela, né, porque a medida parece que ela, né, está condicionando essa intervenção. Mas não é impossível redimensionar essa intervenção, à medida que o profissional, estando diante daquele cenário ali, ele consegue, né, fazer uma leitura acertada, e aí ele consegue dar um novo encaminhamento para a sua intervenção e até buscar, por meio de respostas criativas e inventivas, né, aquilo que muitas vezes, né, vai até provocar uma reflexão no próprio usuário que está ali, mas, né, vai poder aí redimensionar a sua intervenção e a sua resposta. É só esse impossível aqui que teve um impacto, porque assim, a gente não está fadado, né, a gente não está, né, assim, no entreguismo, né, digamos assim, a gente está vivendo esse cenário, isso é parte dessa conjuntura, principalmente do século XXI, mas a leitura crítica, né, e a busca por dar respostas que sejam de qualidade, mesmo nesse cenário, torna possível essa reinvenção da intervenção e as respostas. Então, pessoal, assim, né, o que que eu estou fazendo aqui com vocês é buscando mergulhar, né, conhecer aí a OCP, para quando você chegar ali, ó, você já sabe que não é uma banca que vai pedir A mais B e você vai encontrar o AB, porque não é assim. Vocês estão vendo que
até a resposta para essas perguntas não está numa única literatura, mas está numa compreensão que você tenha, né, desse apanhado que existe dentro da literatura do serviço social. Então, realmente, assim, a gente pode dizer que tem aí um nível de exigência, né, aquilo que a banca AOACP tem. Volto a dizer, não é a das mais complexas, mas ela tem sim o seu nível de complexidade. E a partir disso, a gente pode entender, né, que a gente está lidando com um cenário que precisa, né, de muita leitura. Por quê? Vou voltar aqui para nossa, né, para o nosso site base, e aí eu quero levar vocês ao Conteúdos para Estudo, porque quero mostrar agora uma leitura que, né, a gente precisa fazer. Aqui no nosso site eu coloquei, né, uma síntese daquilo que a gente, né, pode fazer como leitura dos fundamentos histórico-teóricos e metodológicos do serviço social, e aqui eu tento trazer não apenas as características, mas as influências, né. E aí eu vou já pegar a partir de 1993, quando a gente já está vivenciando essa característica, né, aí de amadurecimento do serviço social, a gente sabe que o que essa construção aqui trouxe é exatamente perceber essa essência, né, de contradições dentro da sociedade. Vocês percebam que quando a gente começa a trabalhar com a ontologia do ser social, né, a gente começa a ampliar o nosso olhar para essa realidade que nós vivenciamos, e a gente, né, é capaz até de ter leituras como a Yamamoto oferece, né, sobretudo no livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, como que a questão social ela tem um nível de acirramento que vai, né, até mesmo trazer aquilo que a autora chama de banalização do humano, né? E à medida que isso, né, que está na intervenção do assistente social, né, obviamente que o profissional também vai sentir onde, né, a precarização vai afetar o seu trabalho. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que muitas vezes essa teoria, né, e aqui a gente está no século XXI vivendo a época dos marxismos, né, onde várias escolas dentro do marxismo, dentro da teoria, a partir da teoria marxiana, né, da teoria de Marx, né, várias escolas surgem e influenciando autores dentro do serviço social, que vão fazer exatamente com que a gente perceba as limitações dentro dessa sociedade tanto para aquilo que é o trabalho do assistente social, tanto para aquilo que é, né, o seu objeto de intervenção, né, que seria as expressões da questão social. Então, isso pode parecer uma discussão muito teórica, mas essa é a essência daquilo que realmente faz com que exista um diferencial na prática do assistente social. Por quê? Ela, voltando, né, àquela leitura que a gente estava fazendo da alternativa C, ela pode estar diante, né, ali no seu trabalho da banalização do humano, ela pode estar diante ali da precarização de uma política social privatista, né? Mas à medida que ela está imbuída dessa referencialidade, ela começa a inferir, né, e a trazer também para aquele que está diante do seu trabalho, né, essa leitura, né, e ali buscar alternativas, né? Eu sei que nada é simples, mas só de pensar e de fazer a leitura correta, isso já é aí um ato muito grandioso e que torna, né, já está no caminho da emancipação
no caminho daquilo que possa trazer realmente um diferencial. Certo, pessoal, assim, eu, né, me empenhei aqui para que vocês entendam, né, assim, as entrelinhas dessa alternativa. Porque essa é uma alternativa, essas alternativas, essa questão, é uma questão que precisa aí de fazer as entrelinhas, dentro da literatura do serviço social, obviamente, né, mas que precisava sim de uma leitura mais aprofundada e mais acertada. Bom, olhando aqui, né, voltando lá para o nosso site, a gente vai seguir o nosso cronograma, né, vocês estão vendo que nosso cronograma precisa ir, né, a gente está lidando com um bom espaçamento, né, e a gente, o meu desafio é trazer a cada questão ou a cada aula aqui, né, uma síntese daquilo que a gente possa ter ali no edital, dentro desses itens, para que a gente possa avançar e ver o máximo possível, né. Mas, assim, a gente tem aí um percurso pela frente, tá bom, pessoal? Vou te incentivar novamente a, né, a ter aí essas orientações, a ter aí acesso a esse material, façam as leituras que estão sendo sugeridas, né, se empenhem para aquilo que é esse momento aí que vocês estão buscando alcançar, que é estar preparado, né, para a prova deste concurso. No demais, né, eu continuo disponível, podem me acionar, eu tenho recebido mensagens no WhatsApp de pessoas, assim, solicitando algum material, né, querendo alguma orientação, e é isso mesmo, eu conto com vocês, assim, eu me disponibilizei para isso e quero ser esse apoio, né, dentro daquilo que eu também consegui ser nesse momento. Tá bom, pessoal? Mas eu estou fazendo uma leitura já aí de outros preparatórios, né, que as pessoas dão feedback de que valeu a pena, de que realmente contribuiu, e, né, a gente só sabe no final, né, só depois que a gente chegar lá na prova, que aí eu vou ter o feedback se, puxa, valeu a pena esse preparatório, eu vi questão que antes eu não estava prestando atenção, eu vi pontos que na minha leitura não estava observando, né, dando o devido crédito, mas é assim que a gente estuda, pessoal, a gente vai se valendo de todas as fontes, de tudo que a gente puder ter acesso, para que a gente consiga, né, ter aí um bom êxito. Eu acho interessante porque, assim, uma colega, né, estava assistindo uma colega de profissão estava assistindo a aula anterior e ela disse: "Ah, não estava pensando em fazer não, mas eu acho que eu vou fazer sim". Então, assim, né, que bom que dá ânimo também para a pessoa se aventurar, né. Eu acho que é assim que a gente vai conquistando, né, a gente vai lá, né, se surpreende, conquista uma vaga e avança em direção àquilo que a gente nem imaginava que pudesse estar vivenciando, ok? Então, vou ficando por aqui. Pessoal, só queria lembrar, né, assim, toda pessoa que está no YouTube, é impossível assistir um vídeo que não tenha isso. Não esqueça de deixar o seu like, é muito legal, né? Eu já estou me surpreendendo, porque tem vídeos que eu tenho mais likes do que visualizações. Como eu consigo isso, eu não sei. Mas, assim, eu acho que os colegas, né, pelo menos estão tentando dar o apoio e vão lá. Eu não vou assistir tudo, mas vou dar o meu joinha. Muito obrigada também por isso. E vamos, né, construindo. Compartilhe, comenta. Eu aguardo vocês para a próxima semana. Um super abraço.